Esta é a história da batalha para construir uma ferrovia através de um dos ambientes mais extremos da Terra. É para assentar mais de 1.000 quilômetros de trilho em uma região deserta. Abrir 7 túneis através de ladeiras acidentadas e erguer 675 pontes sobre vales e rios. Tudo isso em uma altitude onde simplesmente é quase impossível se respirar. Este é um lugar difícil para se trabalhar. Dores de cabeça, falta de ar, ventos gelados. 140 mil operários e 2 mil médicos lutaram durante 5 anos para vencer este ambiente hostil e completar a ferrovia Jinhai-Tibet, a mais alta e mais extrema ferrovia do mundo. Obras incríveis, a ferrovia mais alta do mundo. Estação Pequim West, a maior estação ferroviária da Ásia e uma das mais movimentadas. 400 mil pessoas podem passar por aqui em um dia comum. Entrando aqui com a multidão de hoje está o engenheiro finlandês Pasi Lautala. Ele está aqui para ver por si mesmo como uma das ferrovias mais extraordinárias do planeta foi construída. A linha para Lhasa, no Tibete. Ela sobe muito alto e cobre uma distância enorme sobre terrenos realmente difíceis. Eu acho que nada parecido foi feito no mundo da engenharia ferroviária. Esta não vai ser uma viagem de trem comum. O Expresso de Lhasa é uma maravilha multimilionária, especialmente construída para resistir a altitudes mais altas que os Alpes suíços e a temperaturas congelantes. Para Pasi, que é obcecado por trens, esta é uma viagem com a qual ele sonhou durante anos. Eu li a respeito e vi as soluções de engenharia que eles usaram para colocar os trilhos. Eu preciso ver isso. São 9h30 e o Expresso para Lhasa está saindo. É isso, é hora de partir. Como diretor de transportes ferroviários da Universidade Michigan Tech, Pasi está aqui a negócios. Estamos fazendo alguns serviços de conexão da rede ferroviária do Alasca com a rede canadense. E como parte desse projeto, estamos estudando algumas das regiões mais frias do planeta com ferrovias, para ver como alguns países e regiões as construíram. É uma experiência de aprendizagem para mim. De Pequim, o Expresso para Lhasa vai viajar 3.000 quilômetros através da China até a cidade de Golmud. De lá, o trem vai subir até o Planalto Tibetano e cruzar o teto do mundo até chegar em Lhasa. É uma maratona de viagem de 47 horas, mas é a parte final da linha com alta altitude que interessa a Pasi. Ela cruza uma região que é mais alta que qualquer montanha das Rochosas americanas. Um ambiente tão hostil que é quase como construir uma ferrovia em Marte. Foram necessários 50 anos para os engenheiros chineses descobrirem como fazer isso. A ideia de construir esta ferrovia controversa data dos anos de 1950. Quando o exército chinês ocupou o Tibete em 1950, eles queriam que uma ferrovia provesse as tropas, mas para construí-la, primeiro eles precisavam de uma estrada. O governo chinês lançou uma força de trabalho humana imensa, equipada com ferramentas básicas para as condições difíceis do Planalto Tibetano. Cerca de 3.000 operários morreram, por conta da exposição e da doença da altitude. Foi um desastre. E embora o sonho de uma ferrovia para o Tibete permanecesse, os planos acabaram sendo engavetados. Atualmente, o Expresso para Lhasa avança através da China Oriental Industrial a mais de 110 km por hora. É o orgulho das ferrovias chinesas e só os melhores funcionários vão trabalhar nele.
Os 13 vagões de passageiros do Expresso para Lhasa estão divididos em 3 tipos. 2 são chamados de dormitório superior, que são os equivalentes chineses à primeira classe. Esta é uma maneira bastante luxuosa de se viajar. Este compartimento é chamado de dormitório superior. Nele existem 4 leitos para 4 pessoas e nós até temos um sistema de entretenimento que inclui TV chinesa ou filmes. Mas não é assim tão luxuoso para todo mundo no trem. 7 vagões oferecem acomodações dormitório básico, um pouco mais do que um aglomerado de 6 pessoas em um quarto. E 4 vagões são equipados apenas com poltronas. Pode parecer um trem normal, mas mais para frente na viagem, as vidas de todos a bordo vão depender das especificações técnicas de ponta ocultas em seus vagões. Eles foram construídos para resistir a condições do Planalto do Tibete. Quando a gente dá uma olhada nestes trens, eles parecem ser trens chineses comuns. Não há nada de extraordinário a não ser isto aqui. É um gerador de oxigênio, de onde a gente recebe oxigênio extra nas altas altitudes que o trem atinge. Cada vagão está equipado com uma unidade de geração de oxigênio que entra em operação em altas altitudes. É um pequeno presságio do que está por vir. Durante todo o dia, o trem segue para oeste, parando para checagens de segurança e para pegar mais passageiros. Lhasa ainda está a 24 horas de distância, mas já há sinais de cultura tibetana. Conforme os novos passageiros se ajeitam para passar a noite, o trem já está subindo. Quando ele chegar em Golmud, a última parada antes do Planalto tibetano, ele vai estar a 2.800 metros acima do nível do mar. Às 3 da manhã, a maioria dos passageiros está dormindo. Pasi Lautala, porém, está bem acordado. Este é um momento emocionante para mim. Em poucos minutos, vamos chegar em Golmud, que é a última estação antes que o trem suba para o Planalto do Tibete. Eu quero ver como eles assentaram o trilho. Este é o fim da linha para mim. É hora de descer. Para descobrir como os engenheiros chineses conquistaram o Planalto, Pasi precisa ver a linha bem de perto e com a luz do dia. É aqui que os desafios da engenharia realmente começam. Os passageiros que permanecem estão prestes a embarcar em uma subida íngreme de 2.000 metros e isso implica trocar de máquina para uma locomotiva com muita potência. Em latitudes muito altas, uma locomotiva convencional a diesel não resiste aos níveis baixos de oxigênio. É preciso trazer então um par de locomotivas NJ2. Uns monstros de 138 toneladas movidas a diesel e eletricidade com potência combinada de 8.000 cavalos. Logo atrás do motor, eles acrescentam um carro com gerador de energia. Esse vai ser o sistema de sustentação de vida do trem, fornecendo potência, calor e, o mais importante de tudo, oxigênio para os passageiros e tripulação. O trem está prestes a embarcar em uma viagem extrema, que só é possível graças à engenharia radical e uma decisão política controversa. Em 1984, o sistema ferroviário chinês tinha alcançado Golmud, mas aqui ele parou. Nos 16 anos seguintes, os problemas característicos da construção de uma ferrovia em alta altitude seguraram o prosseguimento até Lhasa. Então, em 1999, o governo chinês anunciou que gostaria de estender sua rede de vias férreas para as regiões pobres e subdesenvolvidas do oeste da China e ao Tibete. Eles afirmavam que a ferrovia traria prosperidade à província e elevaria seu padrão de vida.
Os críticos afirmavam que a linha pretendia apertar o controle político sobre o Tibete e que facilitaria a mudança de grandes números de chineses Han para cá, devastando a cultura dos tibetanos locais. Qualquer que seja a verdade, os engenheiros chineses tinham um serviço duro para realizar, baseado nestes planos audaciosos. 50 quilômetros de Golmud, e Pasi Lautala começa sua missão para descobrir como os engenheiros chineses resolveram o primeiro desafio deste terreno extremo. Para alcançar o Planalto, eles primeiro tiveram de cruzar os picos formidáveis das montanhas Kunlun. A velha estrada tibetana corre próxima à ferrovia, dando a Pasi a chance de dirigir beirando o trilho. Quando a gente vê as montanhas Kunlun com seus cumes cobertos de neve, não é mais surpreendente que tenham levado 50 anos para construir esta linha de trem aqui. Carros e caminhões conseguem fazer subidas íngremes, mas trens pesados precisam de uma subida gradual lenta, o que os engenheiros chamam de gradiente constante. Eles escolheram esta rota porque ela segue entre os topos das montanhas. Eles estão seguindo o meio do vale, e esse é o jeito mais fácil para manter o gradiente sem dificuldades. Mas subir direto o vale está fora de questão. O gradiente é muito íngreme. A ferrovia precisa então subir em zigue-zague, cruzando de vez em quando com literalmente dezenas de pontes. A 2/3 do caminho para cima, os engenheiros encontraram um desafio enorme: a construção da ponte Saint-Charest, a ponte mais alta em toda a rota. Bem, aqui estamos cruzando o Vale do Rio e temos de manter a via férrea suspensa no ar para manter o gradiente suave. É uma estrutura crítica que teve de ser completada rapidamente para que eles conseguissem levar de trem suprimentos até o Planalto para que o resto da ferrovia fosse construída. E isso significou trabalhar no inverno. Enviando um exército de trabalhadores para o serviço e mantendo o concreto quente quando as temperaturas despencavam a -20, eles conseguiram construir a ponte em apenas 12 meses. O prazo de entrega foi cumprido. Isto é fantástico. Eu estou muito feliz por ter saído do trem. Eu mal consigo imaginar como foi construir esta ponte durante o inverno. É simplesmente incrível. Mas este foi só o começo. Conforme Pasi segue subindo as montanhas Kunlun em direção ao ar rarefeito e frio do Planalto tibetano, ele está para descobrir um fenômeno natural extraordinário que destrói cidades. Depois de atravessar as montanhas Kunlun, o dia nasce para os passageiros a bordo do trem T-27 de Pequim para Lhasa. Ele traz consigo vistas espetaculares do Planalto tibetano. Há muitos anos eu sonhava em vir para o Tibete para ver o cenário de muitos livros. E, na verdade, o cenário é muito melhor do que eu imaginava a partir dos livros. É realmente muito bonito. Esta região incrível é tão vasta e fria que é chamada de Terceiro Polo. Ela ocupa mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, 1/4 da área da China. As temperaturas do inverno caem a -35 graus Celsius e a área toda é mais alta que o Matterhorn. Para os engenheiros de ferrovia, como Pasi Lautala, este é o local mais complicado que existe. Se me pedissem para construir uma ferrovia sobre estas montanhas, provavelmente eu fugiria. Não daria para achar mais desafios fazendo uma coisa dessas. Na verdade, dá. Porque embaixo da superfície plana do Planalto encontra-se uma substância que há 50 anos derrota todas as tentativas de se construir uma ferrovia: terra congelada, permafrost. O permafrost pode ter uma profundidade de poucos metros ou pode atingir 50 ou 60 metros. E a maior parte do permafrost fica congelado o ano todo. O problema não é o permafrost permanente bem fundo no solo,
mas a camada de solo úmido acima dele. A camada ativa, que congela no inverno e derrete no verão. No inverno, a superfície fica congelada e sólida, mas se eu estivesse aqui no verão, eu estaria andando sobre um lodaçal ou um pântano. Os efeitos do congelamento do inverno podem ser facilmente demonstrados. Como aqui fica bastante frio, vamos fazer uma pequena experiência. Eu tenho aqui uma garrafa cheia de água e vou deixá-la aqui fora. Vamos voltar mais tarde para ver o que aconteceu com ela. E aqui está o resultado de nossa experiência. Quando a água congela, ela se expande em cerca de 9%. Agora, esta paisagem está cheia de água que se comporta da mesma maneira que a água na garrafa. Em décadas, o chão daqui pode se mover vários metros. É um problema que os locais enfrentam há séculos. Conforme Passy descobrem sua primeira parada no Planalto, na pequena cidade de Vudaulian, os habitantes locais enfrentam esse probleminha com suas fundações. Muitos prédios desta cidade mostram o estrago provocado pelo permafrost. Quando o solo se move por causa do congelamento e descongelamento, quase nada consegue detê-lo. Enquanto o solo sobe e desce, ele vai destruindo a cidade. Vejam só as rachaduras neste prédio. É um bom exemplo do que o permafrost pode fazer com os imóveis. Complicado para as construções. O movimento do permafrost torna impossível a construção da ferrovia, do mesmo jeito que os construtores desta linha no Alasca e destas linhas no Canadá descobriram da pior maneira. Esperava-se que os engenheiros chineses resolvessem o insolúvel de alguma forma. Este problema de tirar o sono chegou então à mesa do cientista de regiões frias Guo Dongcheng, que rapidamente excluiu a solução óbvia e convencional. O problema com esta ideia é que ela envolve uma grande quantidade de trabalho. A gente tem que escavar todo o solo da fundação, remover o gelo e, finalmente, encher de pedras. Mais da metade da rota planejada no Planalto tibetano atravessava o permafrost, 632 quilômetros no total. Construir fundações profundas no permafrost em tamanha escala seria trabalhoso e custoso demais, até para os chineses. De repente surgiu uma revelação. A solução estava na cara de Cheng, bem aqui no Planalto. Os habitantes locais tinham descoberto que o maior problema para suas casas era que o calor de dentro derretia o solo embaixo, provocando desmoronamentos. Sua solução foi construir suas casas sobre estacas ou colocar canos entre a construção e o chão, permitindo que o ar flua por ali. Cheng percebeu que isso mantinha o chão debaixo das casas congelado. Foi uma descoberta singular. Se ele conseguisse manter o solo embaixo da ferrovia congelado, ela não desmoronaria. Acho que a questão mais importante em relação à ferrovia é a ideia de que, ao invés de manter a temperatura, nós precisávamos reduzir a temperatura. Isso é essencial. Para experimentar essa ideia, na década de 1970, a equipe de Cheng construiu uma estação de pesquisa no Planalto de Beilui. Eles construíram um trecho deste aterro para a ferrovia e começaram a experimentar. Aqui temos os dutos de ventilação, que são canos ocos que correm através do aterro. No inverno, eles fazem com que o ar e o vento atravessem o aterro, tirando o calor dali. Com o tempo, uma coisa incrível aconteceu. Ano após ano, o solo embaixo ficou mais frio. Com o passar de vários anos, eles reduziram a temperatura média do solo em 2 a 3 graus, o suficiente para mantê-lo congelado. Mas para construir uma linha férrea inteira de 600 quilômetros de comprimento, com tubos de concreto correndo através dela, ainda sairia muito caro. A ideia barata de Cheng não era barata o bastante. Mas ele não desistiu.
Depois de anos estudando o Planalto, ele notou que algo estranho estava acontecendo debaixo de montes de pequenas pedras. Os relatórios mostravam que a temperatura embaixo das pedras era mais baixa que em outras áreas. Será que isto indicava um caminho para uma solução ainda mais barata que os canos? Um relatório vindo de uma parte remota do Cazaquistão confirmou suas suspeitas. Arqueólogos tinham descoberto túmulos antigos feitos com montes de pequenas pedras. Eles notaram que o solo longe das sepulturas era macio e lamacento, mas embaixo de cada sepultura ele estava congelado e tinha se mantido congelado durante milhares de anos, preservando os artefatos lá embaixo. De alguma maneira, aquelas pedras estavam refrescando o chão. De volta então à estação de pesquisa, Cheng decidiu ver se um aterro construído com pequenas pedras poderia fazer a mesma coisa para a ferrovia. A finalidade daquelas pedras moídas é remover o calor do aterro e do solo abaixo, para que quando eles forem construídos, haja a certeza de que não vai haver material fino entre as pedras, deixando a maior quantidade para a circulação do ar. Em apenas 14 meses, o aterro de pedras experimental de Cheng baixou a temperatura média em 3 graus Celsius. E ele descobriu como é que funcionava. No inverno, ventos frios fortes passavam pelas pedras puxando o calor para fora do chão. E no verão, as pedras protegiam o aterro do calor do sol. Depois de 50 anos de frustração, os cientistas chineses tropeçaram em uma solução para o problema do permafrost de 2.000 anos de idade com uma tecnologia quase mínima. Esta é uma camada de 1 metro de espessura que desce o aterro e depois vai para o outro lado e sobe novamente, tomando a forma de U. Finalmente, os engenheiros chineses puderam começar a construir a ferrovia. Em 2001, milhares de operários seguiram para o Planalto e o trabalho para a construção dos aterros imensos começou com a utilização de materiais locais e maquinário básico. Em 2002, as equipes de construção estavam instalando a linha férrea em uma velocidade incrível, graças a outra ideia simples, mas muito inteligente. A locomotiva PG-30 que instala seus próprios trilhos conforme vai avançando. Ela torna a construção do trilho quase tão simples quanto a montagem de um trenzinho de brinquedo. Em meados de 2003, os trabalhadores tinham construído mais de 250 quilômetros de trilho de Golmud até o Planalto tibetano e estavam fazendo bom progresso em direção a Lhasa. Mas a batalha contra o permafrost estava longe de terminar. Como em algumas áreas o permafrost é muito quente, as pedras sozinhas não conseguiam resolver o problema. Nesses casos, eles se voltavam a soluções alternativas. Em alguns setores da rota, as temperaturas do verão eram um pouco quentes demais. Os aterros precisavam então de uma pequena ajuda extra para manter o chão congelado. Um aparelho engenhoso foi descoberto e, mais uma vez, com baixa tecnologia, utilizou a natureza e não exigiu nenhuma eletricidade. Canos com aparência bizarra conhecidos como termosifões. A ideia por trás disto é engenhosa, mas bastante simples. Se você lambe as costas da mão e sopra, sua pele sente o frescor. Isso acontece porque a água evapora e retira calor de sua pele. Isto funciona de uma maneira similar. Com até 10 metros de comprimento, tendo 5 enterrados no chão, os termosifões contêm amônia, um líquido refrigerador. Entretanto, ao contrário de uma geladeira, um termosifão não precisa de eletricidade para funcionar. Dentro do tubo, a amônia líquida se comporta mais ou menos como a água na sua pele. Ela absorve o calor do chão, que faz com que ela ferva e se evapore em forma de gás. O gás se eleva no tubo, levando o calor do chão consigo. No topo, o vento frio resfria o tubo e a amônia libera seu calor no ar do lado de fora. E se liquefaz novamente e escorre de volta para o fundo do tubo. E o ciclo se repete.
Inteligente, simples e de baixa tecnologia. 34 quilômetros de trilho são resfriados dessa maneira. Mas mesmo os termosifões não foram capazes de proteger as partes mais vulneráveis de permafrost. Passy segue então para uma área conhecida como Tinsui, quase um quarto do caminho através do Planalto, para explorar a área mais frágil de permafrost em toda a extensão. Aqui a camada ativa de permafrost derrete durante o verão e se transforma em um lamaçal traiçoeiro que pode se comportar quase como areia movediça. Se ele se transformar nesse tipo de areia movediça, não dá para colocar nada sobre ele. Tudo iria afundar quase que imediatamente. O chão aqui fica quente demais no verão, até mesmo para os termosifões esfriarem. Se os engenheiros não conseguissem encontrar uma maneira de cruzar este pântano movediço, não haveria ferrovia. A resposta, eles acreditavam, estava em tratar o lamaçal como se fosse água e construir pontes. Ao longo do trajeto, equipes e trabalhadores abriram milhares de buracos fundos no permafrost. Escavando através da camada ativa e descendo através do gelo mais embaixo, que fica congelado o ano todo, eles conseguiram construir sobre fundações sólidas. Pelo menos essa era a teoria. Agora eles estavam diante de um novo pesadelo e novamente era sobre a temperatura. O concreto derramado no chão para fazer os pilares das pontes poderia destruir as mesmas fundações sobre as quais eles estavam construindo. Quando misturamos o concreto, ele sofre uma reação química. Enquanto ele se solidifica, libera calor. Nesta experiência, a temperatura da mistura vai subindo constantemente. Quando todo o seu trabalho está visando a manutenção do permafrost congelado, calor é a última coisa que você quer. A temperatura aqui está 13 graus. Isso seria suficiente para derreter o gelo ao redor da estrutura e torná-la instável. Então, como os engenheiros chineses lidaram com este problema? Colocando a mãe natureza para trabalhar para eles. Eles construíram no ápice do inverno, quando as temperaturas ambientes caem abaixo de zero. E esfriaram o concreto a 5 graus, despejando-o o mais depressa possível antes que endurecesse. Contando com milhares de operários, eles construíram quase 3.000 pilares de ponte em apenas 7 meses. Foi uma façanha impressionante, que se resumiu em uma das características icônicas da linha, a espetacular ponte Tinsui, com 11,7 quilômetros de extensão, a ponte sobre permafrost mais longa do mundo. O problema com o permafrost estava finalmente resolvido. No total, mais de 160 quilômetros da ferrovia Jinhai-Tibet está construído sobre pontes como esta, 1/7 de todo o percurso. Mas o permafrost não foi o único grande desafio natural do Planalto. O terreno é tão alto que existe a falta de um ingrediente básico para a sobrevivência. Aqui em cima, nós lutamos para nos mantermos vivos. Com uma altitude média de 4.500 metros, não é de se surpreender que o Planalto tibetano seja muito pouco povoado. A cerca de 1/3 do caminho através do Planalto, a cidade tibetana de Tuo Tuo tem 1.300 habitantes que se adaptaram à vida em altas altitudes há centenas de anos. Mas para qualquer outra pessoa é um risco muito sério. Aqui em cima, respirar é muito mais difícil que no nível do mar. Apesar da desvantagem, Passy está desafiando o campeão local de sinuca para demonstrar. O ar é basicamente feito de moléculas de nitrogênio e oxigênio. Cerca de 1 em 5 moléculas é de oxigênio. No nível do mar, existem muitas moléculas, tanto de nitrogênio como de oxigênio, em cada respirada. Mas quanto mais alto estamos, as moléculas vão ficando cada vez mais escassas. A 4.700 metros, onde estou agora, a quantidade de oxigênio no ar é quase a metade da quantidade no nível do mar. Aqui, o corpo tem dificuldade em conseguir oxigênio suficiente no ar para enviar para o sangue e para os músculos, onde ele é necessário. Quanto mais nos esforçamos, mais oxigênio nosso corpo precisa. E se não conseguirmos o suficiente, isso pode ser fatal.
Em casos mais agudos, pode haver vazamento de líquidos para o cérebro e os pulmões, e isso pode nos matar. Conforme o Expresso para Lhasa viaja pelo Planalto, uma das fundações mais importantes da tripulação é ficar de olho nos passageiros. Eles procuram sinais da doença da altitude. O trem está agora viajando a 4.500 metros acima do nível do mar. Conselhos médicos recomendam que é preciso 5 dias para subir a esta altitude, permitindo a aclimatação. O trem fez isso em apenas 32 horas. Cerca então de 3/4 das pessoas começam a sofrer da doença da altitude. Sinto que o ar está muito rarefeito. Quando estava tirando fotos, até mesmo os menores movimentos me deixavam sem fôlego. Desde o rio Chuma, comecei a sentir tonturas e enjoo. Meu nariz está muito seco e o do meu nenê também. Ele chorou com dor de barriga. Para reduzir esses sintomas, lembram daqueles geradores especiais de oxigênio? Eles enchem os vagões com ar enriquecido. Os geradores de oxigênio dentro de cada vagão usam uma técnica conhecida como separação de membrana. Ar de fora do trem é comprimido e bombeado através de pequenos canos. As paredes desses canos são feitas de uma membrana que contém pequenos orifícios que permitem que passem mais moléculas de oxigênio do que as maiores de nitrogênio. O nitrogênio indesejável é expelido para fora do trem através de um cano de saída, enquanto o ar enriquecido com oxigênio é inserido nos vagões. Isso aumenta o nível no ar de 21% para 24%. Não é muito, mas faz com que a maioria das pessoas se sinta melhor. Entretanto, para as pessoas que realmente estão sofrendo, existe um sistema a mais. Os funcionários dão aos passageiros mais afetados um tubo que eles podem conectar diretamente a um fornecedor de 40% de oxigênio. Todo leito e assento do trem possui seu próprio fornecedor de oxigênio. O trem não é pressurizado como a cabine de um avião, mas as portas são vedadas para manter a atmosfera rica em oxigênio dentro e existe uma leve pressão positiva para que o ar de fora não vaze para dentro. Fazendo uma comparação, para os operários que construíram o trilho, as condições do Planalto eram infernais, pois o trabalho físico pesado nesta altitude não é só difícil, é perigoso. Eu me sinto muito fragilizado aqui no Planalto. Estou com um pouco de dor de cabeça. E embora esteja andando em velocidade abaixo do normal, estou completamente sem fôlego. Muitos dos 3.000 trabalhadores que morreram na construção da primeira estrada para o Tibete nos anos de 1950 morreram de doença da altitude. E os engenheiros da ferrovia foram sábios ao não repetirem o desastre, mas eles precisaram construir estruturas extremas em altitudes extremas, inclusive uma em particular. Eu precisava ver isto. Este é o túnel de ferrovia mais alto do mundo. A 4.905 metros acima do nível do mar, os chineses o chamam de túnel Fanguanshan, a porta mais próxima do céu. Eu não consigo nem imaginar o que as pessoas que o construíram passaram. Estamos a 4.905 metros e como não há muito oxigênio, eles devem ter tido uma dor de cabeça literal para construí-lo. A construção deste túnel exigiu que centenas de trabalhadores vivessem e trabalhassem nesta altitude extrema. Por isso, a empresa construtora da ferrovia trouxe um dos maiores especialistas da China em medicina de alta altitude, o professor Jiang Weiwu, chefe do Centro de Pesquisa Médica e Científica Qinghai Highland. Pressão estável. Sua missão era ajudar os engenheiros a construir o túnel e outras estruturas em alta altitude sem a trágica perda de vidas ocorrida na construção da estrada nos anos de 1950. Durante o início da construção da ferrovia tibetana, como a maioria dos operários era de regiões próximas ao nível do mar, eles não estavam adaptados às alturas.
Conhecendo os perigos da subida rápida, o professor Wu preparou um plano cuidadoso. Nossa primeira medida foi um ritmo prudente de adaptação, ou seja, permitir uma subida gradual. Do interior do país, depois de uma viagem de Pequim a Xining, eles pararam durante 3 dias, e depois mais uma semana de parada em Golmud, e depois subiram para as montanhas Tanggula. O professor Wu foi auxiliado por uma equipe enorme de 2.000 médicos e enfermeiras. Enfermarias foram construídas a cada 18 quilômetros ao longo do trajeto para cuidar dos trabalhadores doentes. E o professor Wu fez questão de garantir um bom suprimento de oxigênio. Apesar de ter mais de 1.000 casos de doenças da altitude graves durante os 5 anos, ninguém morreu. A taxa de mortalidade foi 0. Graças ao fornecimento de oxigênio a bordo do trem, a tripulação e os passageiros no expresso para Lhasa viajam em relativa segurança. Mas ao atravessarem o Planalto, suas vidas dependem de outro sistema de segurança crucial. Para economizar dinheiro, a linha foi construída como trilho único, mas isso apresenta um perigo constante. Se 2 trens viajando em direções opostas forem acidentalmente enviados para a mesma linha, pode haver uma colisão frontal. Não há sinais para controlar os trens. Ao invés disso, ao longo do trilho, a cada 15 quilômetros mais ou menos, há uma antena de telefonia móvel que transmite informação entre o trem e o centro de controle a 2.300 quilômetros de distância. Ao longo do trajeto, existem alças de desvio, trechos curtos de trilho duplo por onde os trens podem cruzar um com o outro. Depois de 39 horas de viagem, o Expresso de Lhasa está se aproximando de um destes pontos de passagem, Tanggula, a estação ferroviária mais alta do mundo. É um lugar fantasmagórico. A estação é simplesmente um ponto de passagem para os trens. É o começo da tarde e o trem ainda está a 500 quilômetros de Lhasa. Dentro dele, os passageiros estão protegidos do ambiente extremo do lado de fora. Mas enquanto o trem protege os passageiros do meio ambiente, ele também precisa fazer o inverso. Ele precisa proteger o frágil ecossistema desta antiga paisagem da poluição humana. O Planalto tibetano abrange a reserva natural de Kekechili e Shanjinguan, a segunda maior reserva natural do mundo. Ela é maior do que a Inglaterra e o país de Gales juntos. É um ecossistema delicado, que pode ser facilmente quebrado e destruído. Na maioria dos trens ao redor do mundo, o esgoto e a água a ser descartada são jogados direto no trilho. Mas não aqui. O calor de toda essa água aqueceria o permafrost e o destruiria, o que aconteceria também às fundações sobre as quais os trens passam. Os chineses se tornaram então verdes. Ao invés de despejar a água usada no trilho, o expresso para Lhasa a acumula em tanques coletores embaixo de cada vagão. Cada um deles tem capacidade para 500 litros, o suficiente para 250 descargas de sanitário. Todas as noites na estação Golmud, uma pequena frota de mini-caminhões-tanques encosta ao longo da plataforma. Às 11 horas e 45 minutos da noite, o trem irmão do Expresso para Lhasa, o trem T28, encosta a caminho de Pequim. Depois de cruzar o Planalto, os tanques do trem estão cheios de água usada. Um pequeno exército de trabalhadores entra então em ação. Eles prendem mangueiras nos tanques e bombeiam a água suja para fora deles. A operação completa leva menos de 10 minutos. E quando o trem deixa a estação, os caminhões partem para descartar os detritos em segurança. 900 passageiros então aliviados seguem para Pequim. Passy está impressionado com o empenho para a preservação deste ecossistema frágil.
Mas em sua viagem através do Planalto, ele descobriu que nem tudo está totalmente seguro na ferrovia. A linha propriamente dita está ameaçada. Apesar de todo o empenho em manter o solo embaixo da linha congelado, a ferrovia Qinghai-Tibete está sendo atacada por um inimigo inesperado. Em partes do Planalto surge um fenômeno natural que está aqui há milhares de anos: areia. Isto é impressionante. Eu não esperava ver dunas de areia aqui em cima no Planalto. Parece até que eu estou na praia. O problema com a areia é que, ao contrário da lama, seus grãos não ficam grudados. Se eu encher minha mão de areia aqui em um dia com o vento como o de hoje, ela voa. E ela voa em direção ao aterro da ferrovia a 500 metros de distância. E é aqui que o problema começa. A areia que está sendo trazida pelo vento está preenchendo os espaços entre as pedras do aterro. E conforme o aterro de pedras se enche de areia, ele perde a capacidade de refrescar o solo ali embaixo. Com o tempo, isto pode fazer com que o permafrost descongele, entortando o trilho. A ferrovia está então tentando fazer o possível para impedir que isso aconteça. Eles ergueram dezenas destas cercas para manter a areia afastada dos trilhos. Dá para ver como a areia se amontoou atrás delas. Quando o vento bate na malha fina das cercas, sua velocidade diminui e a areia cai. Mas, apesar de todo o esforço, a areia aqui já penetrou o aterro de pedras. A areia só afeta uma pequena parte da linha, mas há outra ameaça muito mais séria para o futuro ao longo prazo da ferrovia. E esta é provocada pelo homem. O permafrost no Planalto é extremamente sensível às mudanças de temperatura e o aquecimento global está aumentando lentamente. Nosso país fez pesquisas neste campo que nos forneceu dados especulando que a temperatura de Qinghai, Planalto tibetano, vai subir entre 2,2 a 2,6 graus Celsius nos próximos 50 anos. A ferrovia está projetada para aguentar um aumento de graus médio de temperatura. Mas outros fatores podem fazer a temperatura subir muito mais que isso. Em todo o continente e principalmente no país vizinho, a Índia, o carvão é muito usado em fornos e fornalhas que produzem fumaça contendo partículas escuras de fuligem. Grande parte dessa fuligem cai sobre a neve que cobre o Planalto tibetano no inverno. As partículas negras fazem com que a neve suja absorva mais calor do sol do que as limpas. Na primavera, a neve derrete mais cedo que antes, colaborando com o aquecimento do Planalto. Apesar de todas as medidas para manter o leito da ferrovia congelado, se a temperatura subir mais de 3 graus, a ferrovia pode ter problemas. O expresso para Lhasa passa pela incrível ponte com 3 vãos sobre o sagrado rio Kaishu. Para a tripulação do trem, é um sinal de boas-vindas. Depois de 47 horas, eles se aproximam do final da viagem. E cá estamos, a nova e enorme estação Lhasa. Com o custo de 35 milhões de dólares, ela é um símbolo da determinação chinesa que mostra que a ferrovia veio para ficar. Com esta linha, os engenheiros chineses provaram que estão entre os melhores do mundo e já assentaram as fundações para um programa de expansão que o mundo jamais viu. Nos próximos 5 anos, a China vai gastar aproximadamente 300 bilhões de dólares construindo mais de 30 mil quilômetros de novas linhas férreas. Para Pasi Lautala, sua estada no Planalto está terminando. Ter vindo até aqui foi uma experiência incrível. Eu já tinha muito respeito pelas pessoas que construíram a ferrovia, mas só agora eu realmente percebo os desafios que eles enfrentaram. Este é um lugar difícil de se trabalhar. Dores de cabeça, falta de ar, ventos gelados. Eles conseguiram construir a ferrovia sob um ponto de vista da engenharia muito impressionante.
A ferrovia Qinghai-Tibete é realmente uma façanha monumental da engenharia. Um esforço imenso de trabalho humano e engenharia inteligente de baixa tecnologia que mostra um caminho certeiro para as novas linhas férreas no mundo inteiro. Talvez o início de uma nova era dourada das ferrovias. Versão Marshmallow São Paulo.